Ok, vamos lá. Tô empolgado. E foi. C Studios. Are you being serious right now? Yeah. You'd let me interview you as Superman. Ah, olha aí, ela sabe. Ready? Let's do it, Cronkite. Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for what some might. It's a lot. Ih, fica tenso o negócio. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny? My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of the United States. I wasn't representing anybody except for me and doing good. Fazendo bem. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. A música tá boa, hein? Hey, buddy. Eyes up here. Olha aí, engenheiro tá bacana, hein? E pobres robôs. Choices. Your actions. That's what makes you who you are. Isso aí. Ah. Superman. He's not a man. He's an it. He's somehow become the focal point of the entire world's conversation. I will not accept that. Ele é uma coisa, caramba, hein? I cleaned your boots. I'll go get them for you. Ufa, ainda bem que a Marta apareceu, hein? O Metamorfo tá bacana também. E mesmo assim cai. Isso aí. You have a dog? Gostei bastante desse trailer, meus amigos. É um trailer que não tá aqui pra contar muito da história, na verdade trazer o princípio do que é o enredo. Basicamente o Superman sendo testado pelas coisas que ele faz. Na verdade ele simplesmente seguindo o ideal, que é fazer o bem pras pessoas e não deixar ninguém morrer. E você vê que todo o plot então gira aqui no fato do Superman ter impedido uma guerra. E como a Lois Lane diz, né, de maneira ilegal. Então realmente o Superman fez coisa errada nessa questão de direito internacional. Mas mesmo assim ele tem um ideal, tem um princípio, ele tá seguindo simplesmente isso. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui no trailer foi o trabalho do Nicholas Hoult como Lex Luthor, onde ele aqui tá caracterizando basicamente o Superman como uma coisa, literalmente. Ele usa a palavra it, né? É uma coisa, não é alguém que deve ser admirado, não deve ser alguém que nós devemos trazer admiração com esse sentido. E você começa a construir então tudo que envolve aqui o antagonismo dele com o próprio Superman. Nessa cena aqui, que ele tem esse lance meio de soberba, meio de arrogância, meio não, né? Totalmente arrogante, se sentindo superior. Tanto é que aqui ele tá na Luthor Corp, que é uma torre que fica acima de todos em Metrópolis. Realmente mostra bastante o que é a caracterização do personagem. E você vê que basicamente enquanto o Luthor fica então lá na sua torre olhando de cima, o Superman toda hora está caindo, ou está sendo literalmente sendo colocado na rua, no chão, ultrapassando praticamente o chão, né? Aqui o Ultraman coloca a cabeça do Superman destruindo o asfalto. Toda hora o Superman tá caindo. Até o final do trailer mostra isso, né? Ele vai voar, ele cai ao mesmo tempo. É como o fato do Superman estar sempre sendo derrubado de alguma maneira, seja fisicamente ou seja através, inclusive, do que as pessoas pensam dele. Mas isso não quer dizer que ele vai desistir e ele está sempre, né, subindo, voando, independente do que as pessoas façam
com ele. Que é outra coisa que pode simbolizar também o fato do Superman sempre querer o bem. Por mais que as pessoas tendem a contornar isso ou achar problemas em você ser uma pessoa que só quer trazer o bem para as outras, ele tem o seu ideal. O próprio pai dele aqui diz durante o trailer, no momento que eu gostei bastante aqui, que todas as decisões que ele toma farão com que ele seja a pessoa que ele é. Por isso que ele tem que seguir esse ideal, independente do que as pessoas vão fazer pra ele ou falar pra ele também. Essa conversa no começo dele com a Lois aqui mostra muito, primeiro, uma ótima química entre os dois. Eu gostei bastante aqui da Lois, da Rachel Brosnahan, bem como o próprio David Corenswet como Superman tá muito bacana aqui. Muito expressivo, muito carismático também. E essa cena toda traz uma grande química entre os dois personagens aqui. Não é um momento simplesmente do romance em si, é mostrar um relacionamento normal entre duas pessoas normais e que elas vão discutir de maneiras diferentes, ainda mais quando você fala sobre uma discussão envolvendo o próprio Superman. Inclusive essa cena aqui do Superman sendo preso pela Argus, tanto como o Ultraman e ao mesmo tempo com a engenheira, possivelmente o Lex Luthor vai estar apoiando ou ajudando a Argus a capturar o Superman. Aí você vai ver então várias frentes possíveis contrárias ao Homem de Aço. Realmente a vida do Azulão não vai ser fácil nesse filme, ainda mais quando você tem a sua própria namorada até ele falando, olha, você não fez coisas legais, você fez coisas erradas e tudo mais. Mas como assim, errado querer salvar vidas? Pois é, na concepção que a gente tem envolvendo o nosso mundo, isso é errado. Legalmente falando, inclusive ela destaca, então, realmente, o Super aqui, ele vai passar uma provação muito grande do que são os seus próprios princípios. Não é só a existência do personagem em si, mas é como ele lida com as pessoas toda hora discutindo os seus princípios, que é uma coisa que a gente vê na nossa realidade, né? As pessoas discutindo os princípios do Superman. O Superman não deve ser assim, o Superman não deve ser assado, o Superman tem que, sei lá, matar. O Superman bonzinho não é legal, e etc, etc, etc. Então esse é o grande mote que move o filme, que a gente meio que sabia que seria, né, por tudo que a gente tem visto. Mas aqui a gente vê que é bem mais evidente e a composição, pelo menos nessa peça de marketing aqui, está bem interessante. Ó, aquela coisa que eu falei, o Superman cai, aqui ele ultrapassou a calçada, né, tá abaixo do que é o chão praticamente. Então realmente muita coisa intensa vai acontecer com o nosso personagem que pra toda hora ele tá se ferrando. Mas de qualquer maneira, você vê que as pessoas ainda acreditam nele, né? Por mais que existam pessoas que fiquem contrárias a ele, ainda assim existem pessoas que estão ao seu favor. Show de bola. Essa cena aqui eu gostei bastante dos poderes da engenheira, mostrando mais detalhes dela. Realmente ela não vai ficar prateada, vai ser, o visual dela é isso mesmo. E o confronto dela aqui com o Krypto vai dar uma porrada legal nela. Pena que os robôs aqui, né, já eram, realmente foram destruídos. Uma cena que eu gostei, pelo menos nessa préviazinha aqui, né, o trailer também tem esse caráter de prévia, ficou bem legal. Diferente de outras invasões que a gente viu do Lex Luthor em filmes, a que fica mais fresco na minha cabeça é a do Superman Returns, que você simplesmente tem lá o Lex com a sua trupe chegando, pegando o cristal, colocando e, né, bola pra frente. Aqui você vê realmente a Fortaleza tentando de alguma maneira impedir as ações dos invasores. E o Lex aqui, na sua soberba, né? Tá legal esse Lex Luthor, hein? Esse Lex Luthor tá muito bacana. Acho que o Lex Luthor é um personagem que a gente teve caracterizações e caracterizações. Tem algumas que são bacanas, tem algumas que são mais ou menos, até pelas maneiras que a gente vê o Lex Luthor em si, porque você tem vários tipos de Lex com o passar do tempo. O cientista louco, o cara que realmente é um empresário fodão, você tem a junção das duas coisas, então você tem também várias vertentes envolvendo o Lex, sendo que uma das mais marcantes foi a do Michael Rosenbaum, e eu acho que o James Gunn vai trazer muito desse Lex Luthor para este filme, mas aqui o do Nicolas Hoult tá muito bem caracterizado, e a maneira como ele fala do Super também, né, Superman, ele não é um humano, ele é uma coisa, de novo, tô repetindo isso porque realmente eu achei muito marcante ele falando isso durante o filme, realmente uma bela escolha do Nicolas Hoult como o Lex Luthor. E é engraçado, porque enquanto você tá vendo aqui, engraçado não, na verdade, né, é a construção do que envolve o que a gente pode ver no filme, porque você pode ressaltar, o trailer às vezes pode enganar a gente, mas enquanto o Nicolas Hoult tá falando que ele é uma coisa, né, não é um ser humano, você vê aqui o Superman deitado com a mãe e o pai dele, tratando ele, na verdade, como um humano, né? A própria Lois observando isso também, né, que é uma personagem que ela vai discutir muito as ações de bondade do Superman, pelo que a gente viu aqui, né, no comecinho. E possivelmente ela vai ser a pessoa que no final das contas vai estar apoiando toda essa humanidade do personagem. Pois bem, então
Pra mim, o trailer trouxe aqui muito ao mesmo tempo pouco do que envolve a parte principal do filme, Superman, Lois Lane e Lex Luthor. E aí a gente vê então o que envolve, entre aspas, os personagens periféricos, na verdade os coadjuvantes. Começa então aqui com o Metamorfo aparecendo. Olha, ele tá aqui com a Kryptonita deixando o Super enfraquecido. Eu lembro que tinha alguns amigos que estavam com uma teoria que o Metamorfo ia ser um personagem que contribuiria para a criação da Kryptonita, por isso que ele estaria nos galpões aqui da Luthor Corp. E realmente tá aí, né? Tá fazendo exatamente isso. Por isso que o Superman tá apanhando, que ó, o frame que a gente pegou aqui, nem aparece a cara do Superman, caceta. E se preparem porque essa cena vai ser aquela cena cheia de easter eggs envolvendo alguns dos meta-humanos que o Luthor tem na sua propriedade aqui. Sem dúvida nenhuma a gente vai ver muitas coisas interessantes nesse momento aí para o pessoal poder discutir futuramente. E nós temos a apresentação aqui da Gangue da Justiça, Guy Gardner com o seu anel, a Mulher Gavião com a sua massa e suas asas, e o Senhor Incrível aqui com a sua cadeira flutuante. O sol reluzindo aqui, né? O sol pegando neles, mostrando eles todos iluminados, trazendo o que envolve o heroísmo, ou não sei. A gente vai ter que ver qual vai ser a construção envolvendo a Gangue da Justiça. Mas uma boa apresentação pro trailer aqui, né? Mostrando um pouco mais deles. Gostei dessa cena aqui mostrando os nossos heróis. E aqui o Senhor Incrível já era, né? Foi de base, enquanto a engenheira tá usando seus poderes enfrentando o Superman. E finalmente nós temos a Marta aparecendo. Eu achei que essa personagem ia estar falecida durante o período presente aqui das atuações do Superman. Talvez ela poderia aparecer em flashback, não sei o que. Mas eu tava temendo que realmente teria só o Jonathan Kent sendo o pai solo. Mas tá tudo bem, ela está aqui sendo a Marta de sempre. Inclusive ela fala, vou trazer as suas botas. Aqui acho que possivelmente é o momento que o Super já sofreu bastante. Ele estava dando um tempo aí na fazenda quente para tentar aliviar um pouco a pressão das coisas. E a mãe dele tá lá apoiando ele, né? Veja só. Superman enfrentando o Kaiju, acho que aqui já temos a cameo, né? Envolvendo o filho do Christopher Reeve, acho que é. O Kaiju ficou bem feito aqui, né? O CGI, o VFX, tá bacana. Eu gostei bastante, realmente tá bem feitinho aqui. O Guy Gardner usando aqui o seu anel enfrentando as tropas. Eu acho que esse é o momento onde o Superman então vai enfrentar o exército, ou enfim, fazer o que vai dar errado, né? Que a galera vai julgar as ações do Superman. E aqui a Gangue da Justiça vai chegar e falar, pô, Super, tá, beleza, vamos ajudar aí, vamos colaborar. Me pareceu um pouquinho disso. Tem até a Mulher Gavião aqui também lutando em outra parte. E temos a interação também no Planeta Diário. Foi bem rápido aqui, mas só um momento um pouco mais alegre da galera, mostrando o que eles são, né? Por exemplo, nós temos a Eve Tex-Macher, que na verdade não é do Planeta Diário, ela é namorada do Lex Luthor, com seu iPhone amarelo, usando amarelo e assim por diante, né? Simbolizando bastante o que é a ganância, porque ela recentemente, a atriz falou, né, que ela simplesmente é a namorada que gosta de ter um cara rico ao seu lado. Então aqui toda a composição dela já mostra bastante o que é personagem. E o martelo de Borov no fundo aqui destruindo tudo, né? Será que ela tá destruindo a Chocos, que a gente viu na préviazinha passada? Acho que deve ser isso, hein, meus amigos? Pobre Chocos. Caçador de Marte vingará vocês, hein? Eu sinto. O que mais que nós temos aqui? Nós temos um pouquinho mais de detalhes envolvendo a Lois e o Senhor Incrível interagindo aonde? Será que aqui é o lugar onde o Lex mantém os meta-humanos presos? Talvez seja isso, né? O Luthor Corp. Ele tá interagindo com o Superman aqui, né? O Lex com a sua soberba, assim, né? Não treme nem um pouquinho diante do Superman, tomando seu cafezinho de boa. Vai se ferrar, Superman. O Metamorfo aqui ficou bacana também. Eu tô achando bem legal como ficou aqui o personagem dessa maneira. Temos os efeitos práticos, maquiagem e o CGI também compondo um pouco mais da figura, mas tá bem legal também aqui. Esse personagem que ele tem muita coisa pra dizer pro universo DC, assim. Tem muita coisa que você pode fazer futuramente com ele. Colocar ele nos Terrifics, ou, sei lá, também na própria Gangue da Justiça, se eles forem continuar com ela. Eu lembro que ele fazia parte dos Renegados do Batman também. Então é um personagem que, olha, tem muita coisa legal que você pode fazer no DC futuramente. É um bom personagem. E no final das contas é isso, termina aí com o Superman caindo. E o Krypto não foi, né? A bola da vez desse momento aí do trailer. Ele apareceu só rapidamente ali na fortaleza. E no finalzinho aqui, né? Aquela cena que a gente já viu naquele comercial. E tá tranquilo. Eu acho que o Krypto, ele teve o seu papel um pouco mais relevante, não no comercial que a gente viu recentemente. Aqui deixaram outros personagens brilharem. Então eu gostei, meus amigos. Um trailer que
ele não mostra muita coisa, não mostra o que é realmente o que vai acontecer no filme, assim, com as cenas chaves, o terceiro ato, aquelas coisas todas. Eu espero, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo conta o essencial, né? Mostra o que o enredo quer trazer pra você de desenvolvimento dos personagens. Colocou o Superman aqui com as suas discussões morais, a Lois Lane também discutindo a moralidade do Superman, o Lex Luthor falando que ele acha que é a representação do Superman. Realmente muito bacana. Pô, vou dizer pra vocês que enquanto eu tava falando, eu bati o olho nesse frame especificamente. E essa cena me lembra muito, passa uma vibe do que é, por exemplo, o Superman 78. Com essas cores do Superman aqui destoando do que são os outros personagens. Todos de preto, 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 né? Tudo aqui meio monocromático. Meio não, né? Totalmente. E o Superman destoando da galera. Na verdade, eu acho que talvez a fotografia ela podia ter, né, colocado um pouco mais de cor até, deixado mais viva o vermelho, o azul e assim por diante, para deixar mais forte o simbolismo do próprio Superman. É uma reclamação que eu vejo a galera falando, né, que realmente a cinematografia do filme aqui, ela tá pecando um pouco, parecendo meio lavado as cores, tá meio estranho nesse sentido. Então o uniforme aqui do Superman, ele já consegue trazer o impacto que é você diferenciar o personagem de tudo que tá acontecendo aqui ao mesmo tempo. Mas talvez se fosse um pouco mais forte aqui, realmente essa parte das cores, pegando o próprio Superman, destoando os outros personagens, teria muito mais impacto. Mas ainda assim eu gostei dessa cena, me remeteu a, sei lá, ver o Superman do Christopher Reeve andando. Então um bom trailer, meus amigos, um trailer que empolga, um trailer que conta muita coisa e ao mesmo tempo não conta muita coisa. Não contou os segredos, os detalhes, as viradas, o que tem que ser revelado em os personagens, mas trouxe que é a essência do que envolve o filme. Uma boa peça de marketing aqui, né? É torcer para que o filme vá no mesmo sentido, faça uma boa construção com os personagens e saiba trabalhar bem toda essa narrativa. Tô aprovado, gostei bastante aqui, achei bem empolgante tudo que está sendo contado aqui. E antes de continuar, só alguns recadinhos aqui, eu estou investindo um pouco mais no Discord do canal, então se você quiser entrar, vou deixar na descrição aqui do vídeo, ao mesmo tempo no comentário fixado, o link para você entrar lá, né? Tô colocando algumas atualizações bacanas, tô deixando um pouco mais incrementado lá o servidor. Também tem os grupos do canal de desconto, de bate-papo e assim por diante, fica a dica para você entrar por lá. Também essa semana vai começar o Book Friday, ou a Book Friday da Amazon. Vou estar divulgando essas promoções nos grupos do canal. Show? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, ao mesmo tempo no comentário fixado sempre tem um monte de link ali para você fazer parte das redes sociais do canal. E aí, curtiu o trailer? Gostou, não gostou? Pontos positivos e negativos a acrescentar? Comente aqui embaixo, quero saber tudo de vocês. Sempre lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou indicar 2 videozinhos para você assistir. Cheguei a comentar o comercial do Krypton, então a gente tem um pouco mais de cenas envolvendo o personagem, dá uma olhadinha lá das minhas considerações, e fiz resenha também envolvendo o quadrinho recente do Batman, Absolute Batman número 8, mostrando um pouco mais o Senhor Frio. Dá uma olhadinha nas minhas considerações. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.